legislação brasileira prevê às crianças e adolescentes do país educação, qualidade de vida, moradia, assistência médica, alimentação, entre tantos outros direitos. Mas tão importante quanto ter essas garantias é ensinar a esses futuros cidadãos quais são esses direitos para que eles possam saber cobrá-los. Você deve estar se perguntando como, não é mesmo? No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre como esses pequenos indivíduos, mesmo que representados legalmente por seus responsáveis, podem exercer seus papéis sociais e serem respeitados. Vamos falar também sobre a importância de se trabalhar a cidadania infantil e juvenil e como isso pode impactar no país. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. E sobre esse assunto, eu converso agora pela plataforma Zoom com Júlio César Hidalgo, advogado constitucionalista, e com Daniela Jansen, psicopedagoga. Os dois são de São Paulo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu convido vocês e também a vocês que estão nos assistindo para a gente ver junto ao trecho de um documentário aqui da TV Justiça que fala sobre a importância da legislação que garante esses direitos a crianças e adolescentes do país. Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. A criança e o adolescente, eles não eram entendidos enquanto sujeitos de direitos. Eles não tinham voz e eles não tinham vez. Nós começamos a falar em proteção integral, ou seja, nós temos um estatuto e aí nós falamos de direitos e também de deveres, quer dizer, não é só a responsabilização. Falamos que a responsabilidade sobre o futuro desses seres, né, ainda em desenvolvimento, é da sociedade, da família e do Estado. Então, é uma tríplice responsabilidade. Todos nós, na verdade, temos que estar atentos a esses direitos. E também falamos que a legislação atinge todas as crianças e adolescentes no Brasil. A gente tem hoje que a legislação mais bonita, a legislação que de fato consegue, né, compreender a criança e adolescente na sua totalidade, na sua proteção integral, como sujeito de direitos, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nenhum outro país do mundo a gente vai achar uma legislação tão completa. Bom, e eu tenho que perguntar para vocês qual a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que tem 32 anos. Doutora Daniela. Bom, eu entendo que o ECA é um documento que ele precisa estar à mão, né, a facilidade aí de todos. O reconhecimento, né, do ECA, dessa importância, de fato, é a gente entender dois aspectos. O aspecto civil, né, que consiste aí naquilo que o indivíduo pode ter, né, de facilidade em compreender os direitos que cabe a ele. E tem também um fator aí jurídico, né, quando esse indivíduo entende que algo está saindo do controle aí do cidadão e que ele pode, então, recorrer à segurança e o cumprimento da lei. Eu entendo que o ECA, para nós, né, que eu trabalho com a educação, acho que também para o Júlio, né, a gente entende que o ECA é uma proteção do cidadão, da criança e do adolescente e que ele precisa ser mais disseminado ainda entre nós. Doutor Júlio, para o senhor foi um grande avanço legal esse Estatuto da Criança e do Adolescente? Do ponto de vista legal, foi um avanço enorme, colossal. Por quê? Porque até o ECA, em 1990, nós tínhamos o Código de Menores. E qual que era a ideia do Código de Menores? Literalmente, retirar de circulação aquele menor tido como infrator, aquele menor vítima de violência, aquele menor que não tinha condições, muitas vezes, a família financeira de mantê-los. A ideia, na verdade, era proteger a sociedade. A ideia do Código de Menores de 1979 era proteger a sociedade. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente veio em 1990, isso
faz uma volta de 180 graus, vai para o outro lado e a criança é que passa a ter direitos, o adolescente é que passa a ter direitos. Eu diria que mudou muito a situação da criança, mudou muito a situação do adolescente desde então. Se a gente pensar, por exemplo, no trabalho infantil, em 1990, 23% de crianças entre 10 e 15 anos estavam procurando emprego. 23% em 1990 procuravam emprego. Em 2010, apenas 2% estavam procurando emprego. Por quê? Por conta exatamente das proteções do ECA. Então, é muito importante. Eu concordo com a doutora Jansen quando diz que também é importante que as pessoas tenham acesso ao ECA, conheçam essa legislação. Que bom que tudo isso vem mudando, né? Então, vamos falar agora dos 5 direitos fundamentais garantidos aí pelo ECA, doutor Júlio. O primeiro pacote é liberdade, respeito e dignidade. Aí, o segundo pacote de direitos fundamentais é convivência familiar e comunitária. Esse é um direito da criança e do adolescente. Essa convivência familiar e convivência na comunidade. Não importa o tipo de família, né? O ECA traz lá vários tipos de família substituta, por exemplo. O terceiro pacote é profissionalização e proteção no trabalho. Aí o quarto, o penúltimo pacote, educação, cultura, esporte e lazer. E o quinto e último pacote, muito importante, infelizmente muito importante, é a proteção em caso de violência. Esses são 5 direitos fundamentais, chamados 5 direitos fundamentais que nós temos no ECA. Doutora Daniela, e é super importante que essas crianças e adolescentes conheçam esses direitos, né? Além dos adultos, eles também devem ter acesso a essa informação, não é mesmo? Com certeza. Na verdade, eu entendo que a gente tem esse erro mesmo, né? Social até, de achar que quando a gente lida com legislação, com o judiciário, é só um entendimento para adultos, quando na verdade eu entendo que o indivíduo por si só, quando ele conhece os seus direitos, ele pode lutar por eles, né? Quando a gente não tem noção dos nossos direitos, como eu posso saber que eu estou tendo uma violação contra os meus direitos, né? Então, quanto mais informação você trouxer para a criança, claro, né? Se a gente está falando de uma criança, a gente traz de uma forma mais próxima ao universo dela, para que ela possa compreender essa informação. Mas numa situação, por exemplo, de um abuso, né, de uma violência, uma criança, um adolescente, ele só pode entender que isso de fato é uma violência contra ele quando ele tem como parâmetro a legislação, a lei que o protege, né? Pois é, doutor Júlio, o senhor trabalha com esse público, né? A gente pode dizer que o senhor traduz o direito para as crianças e adolescentes conseguirem entender de uma forma melhor? O direito, ele é feito meio que para afastar as pessoas deles. Não sei se vocês já repararam isso, né? Começa até na indumentária, né? Na vestimenta. Repara que eu não vim de terno e gravata, porque eu estou acostumado a tratar com crianças, né? E o direito, aquele linguajar do direito, aquele linguajar rebuscado do direito, o que eu faço? Eu pego a Constituição, eu pego o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu pego o Código de Defesa do Consumidor e transformo isso para um linguajar da criança. Porque a criança é muito curiosa, a criança quer aprender. O problema é que normalmente nós subestimamos a inteligência da criança, né? Quem nunca ouviu aquela história? É criança, não entende, não está entendendo, não está prestando atenção. Não, de maneira nenhuma. E eu concordo também com o que a doutora falou, que a criança tem que aprender os seus direitos e tem que aprender os seus deveres, porque ser cidadão não é só ter direitos, não, viu? Ser cidadão também é respeitar e ter deveres. Então, é esse trabalho que eu faço. Traduz o direito. Gostei da sua frase. Pois é, e quando eles aprendem, eles cobram dos adultos muito melhor do que qualquer outro adulto cobraria, né? E já que o senhor falou aí do papel do cidadão, nós recebemos uma pergunta de telespectador sobre isso. Vamos ver? Qual o papel da criança e do adolescente como cidadão? Doutor Júlio, de que maneira eles podem exercer a cidadania? Olha, no seu meio ambiente, naquela sociedade que ele vive, na sua família, na escola, junto ao condomínio que ele mora. Como? Não jogando lixo na rua, né? Cuidando do patrimônio público da escola. E a criança, ela é multiplicadora. Ela vai chegar em casa e se ela ver um adulto jogando o lixo na rua, ou se ela vê alguém depredando o patrimônio público, ela vai cobrar dessa pessoa um comportamento ético, um comportamento social mais correto. Participando também, principalmente o adolescente, participando das decisões da sociedade,
né, nos grêmios estudantis escolares, por exemplo, se preparando para votar. Isso é muito importante também, que o adolescente já se prepare para votar, porque o voto é uma arma muito importante, um instrumento muito importante. Doutora Daniela, e uma criança e adolescente que aprende ali desde cedo a exercer a cidadania, com certeza será um adulto consciente, não é mesmo? Com certeza, essa questão familiar, né, vivencional, a situação cotidiana, de várias coisinhas como o Gil referiu, né, então até o cuidado com o lixo, né, que pode parecer bobo muitas vezes para nós adultos, mas essa consciência desse ato, né, do cidadão em si, ele precisa estar incutido ali desde a sua primeira infância. E quando a gente garante esse acesso, né, quando a família garante esse acesso, quando nós, né, como cidadãos de forma geral, conseguimos garantir esse acesso, esse pequenininho, né, vai se tornar aí um adulto que tem uma função na sociedade, né, que pode tanto cuidar dos seus próprios direitos, como também, né, do direito do outro, ensinar os deveres do outro. A gente também vai minimizar aí infrações, né, que acontecem muito, porque como, né, o Júlio também falou e eu também trouxe aqui, é importante a consciência. Eu só sei o que está certo, o que está errado, quando eu tenho consciência, quando eu tenho uma base de conhecimento, né? Então, a gente percebe hoje nas escolas, a gente tem vários planos aí, né, em que a gente vai trazendo para crianças, principalmente situações bem práticas mesmo, até, por exemplo, leis, né, de trânsito, então, como a gente deve se portar, como isso funciona, essa questão ambiental também é bem presente aí no processo educacional. E eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Quais habilidades são importantes estimular na criança e no adolescente para que elas tenham consciência social? Doutora Daniela. Olha, tem muitas coisas em que a gente pode trazer aí para essa consciência social, mas eu entendo que formas bem práticas, né? Quando a gente traz uma situação para essa criança, uma situação cotidiana mesmo, e que você pode ter a possibilidade de trazer para ela maneiras, né, de agir naquela situação, é a melhor forma. Muitas vezes nós, adultos, temos essa mania, né, de falar com a criança sem, de fato, mostrar aquilo na prática. O direito também, né, a pessoas, por exemplo, com deficiências, que é uma questão muito importante para nós hoje em dia, né? Estamos também falando muito aí desse aspecto de homofobia. Então, todas essas questões que vão aparecendo, né, vão acontecendo aí a todos aos nossos olhos, é importante a gente parar, trazer esse assunto para a criança, para o adolescente, refletir, ouvir opiniões e criar novos conceitos, né? Doutor Júlio, existe a previsão legal de levar esse conhecimento à criança ou aí parte muito da escola, do Estado, de iniciativas? Isso parte muito de iniciativa, tanto do poder público, se nós pensarmos nas escolas públicas, quanto das escolas privadas. Embora exista, sim, previsão legal de ensino da cidadania nas escolas, existe isso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Alguns municípios têm, inclusive, já leis aprovadas para ensino da Constituição nas escolas, mas existe um abismo colossal, a gente sabe disso, entre a lei e a aplicação da lei. Bom, a gente continua esse nosso bate-papo daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já o artigo 5º estará de volta. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o ensino dos direitos fundamentais para as crianças e adolescentes do nosso país. Como exercer a cidadania impacta na formação desses indivíduos e no futuro do Brasil. E sobre esse tema eu continuo conversando pelo Zoom com Daniela Jansen, psicopedagoga, e com Júlio César Hidalgo, advogado constitucionalista. Bom, a gente falou muito aqui no primeiro bloco dos direitos, mas falou também da importância dos deveres. Doutor Júlio, como é que essa questão aí de deveres, de erros, de criminalização aí é abordada no universo de crianças e adolescentes? Eu já fiz trabalho voluntário em abrigos de crianças vítimas de violência, e tem histórias ali, gente, que são inimagináveis, histórias que 20 anos depois eu lembro e os olhos me enchem de lágrima, né? Então, muitas vezes, a criança, ela é também fruto do seu meio.
E, infelizmente, muitas vezes ela também é fruto da sociedade e ela é fruto do tratamento que o Estado dá para ela. Eu acho que temos que abordar isso com as crianças, temos que abordar isso com os jovens, essa criminalização, de uma maneira a fornecer para essa criança, a fornecer para esse jovem, para esse adolescente, meios para que ele rompa esse ciclo, muitas vezes, de violência, para que ele rompa esse ciclo de marginalização e não colaborar mais ainda para essa violência, não colaborar mais ainda para essa criminalização do jovem e do adolescente. Acho que tem que se tratar de maneira direta, de maneira objetiva e sincera, visando o bem-estar dessa criança, visando o bem-estar desse adolescente, para que ele não seja mais criminalizado ainda do que tem sido até agora. E passar esse conhecimento para eles, doutora Daniela, é uma forma de romper esse ciclo aí, de evitar tanto que eles caiam em alguma coisa de criminalidade, quanto também que sejam vítimas de violência? Quando a gente, mesmo tendo um cidadão, né, nessa situação, seja criança, adolescente, que vivencia essa situação, é papel, sim, né, da sociedade, como também um papel político, da gente ter reformas que possam auxiliar essas crianças nesse entendimento de que aquilo de fato acontece, mas que a gente pode mudar o percurso da vida. A gente pode conhecer um pouco mais os nossos deveres e direitos e passar a aplicar, né? Então, é muito importante que a gente tente, né, protegê-los dessas situações, mas quando isso não acontece, que mesmo nessas situações a gente possa trazer, sim, que eles são cidadãos, que há direito real, né, para você viver e cumprir tanto para si quanto para o próximo. É aquela ideia de limite, né? Até onde é o meu limite, até onde é o limite do próximo e como eu posso fazer isso. E a nossa Constituição já garante direitos a crianças e adolescentes. Mas como ensinar esses direitos aos pequenos? É sobre isso a nossa próxima pergunta. Vamos ver. Como a Constituição pode ser interpretada e adaptada à realidade infantil? Doutor Júlio, a gente já adiantou um pouquinho aqui que o senhor traduz o direito aí para crianças e adolescentes, mas no caso específico da Constituição, conta aí como foi esse trabalho. Quando eu era criança, eu ouvia o seguinte: o Brasil é o país do futuro. Aí eu cresci e esse futuro não chegava nunca, continuava igual. Eu falei, não, temos que trabalhar com as crianças. E como é que eu vou levar a Constituição, que é um texto legal, para as crianças? Por meio de ilustrações, né? Por meio de um texto que seja claro, um texto que seja objetivo, um linguajar próprio da criança, mas principalmente com assuntos que possam interessar a criança. É óbvio que eu não vou tentar explicar para a criança a parte da Constituição do sistema tributário nacional, mas eu vou explicar, por exemplo, a parte do artigo 5º da Constituição, que é até o nome do programa, que fala do racismo. E aí eu vou aproveitar que eu estou falando de racismo e vou falar de bullying, que é um assunto muito importante. Eu vou falar de liberdade de religião, que é um assunto muito importante, que vai interessar a criança. E vou aproveitar também, aproveito isso que no meu livro, para ensinar para ela noções até de política, de poder executivo, de poder legislativo, de poder judiciário, de patrimônio público, de respeito ao patrimônio público. Então, ensinar direito para as crianças não é difícil. Você só tem que falar na linguagem delas. Doutora Daniela, o doutor Júlio falou uma coisa interessante aqui no primeiro bloco, que muitas vezes as pessoas falam, não, a criança não vai entender, não vou falar isso para ela não. A partir de que idade a criança já compreende sim e quando que cada tema deve ser tratado? Olha, eu acredito que a partir dos 6 anos, 7 anos, né, a criança já tem uma consciência de si e do meio, né? E como o professor Júlio falou, eu acho que a gente consegue trazer muito com ilustrações, né? A gente chama de ludicidade. Então, tudo aquilo que faz parte do entendimento e do universo dessa criança. Em cada faixa etária, né, a gente tem ali o seu entendimento próprio. Mas a partir dos 6, 7 anos, a gente já consegue, sim, trazer essas situações, como nós já mencionamos aqui, bem cotidianas. Então, vamos pensar o que uma criança de 7 a 9 anos, por exemplo, pode vivenciar no seu cotidiano, né, e que está envolvido com direitos e deveres. Então, são essas situações que a gente traz para o ensino dessa criança de forma bem lúdica, com ilustrações, com montagens de maquetes, com, por exemplo, insinuações em teatros, né, que a criança entende uma linguagem muito simples para ela. Então, a gente pode, com brincadeiras, né,
a gente pode ir trazendo aos pouquinhos esse entendimento. Ensinar de uma forma lúdica, né? E a senhora falou aí do direito de brincar. A criança tem o direito a brincar, a ter educação, a ter o cuidado da família ali, mas infelizmente a gente sabe que muitos têm uma outra realidade e começam no trabalho muito antes do que deveria, em condições que não são próprias de jeito nenhum, que são até proibidas pela lei. Que tipo de prejuízo isso traz para crianças e adolescentes, doutora Daniela? Uau, esse é um assunto que eu confesso que mexe bastante comigo, de forma até pessoal, né? A privação dessas crianças nessa fase traz muito sofrimento, né? É um ato profundo de violência social e violência afetiva. Essa dificuldade que a criança tem em entender que essa era a fase dela estar brincando, estar inserida na sociedade, tendo seu tempo livre para criar, para brincar, ela está sendo privada e está tendo ali obrigações diárias. A gente entende, sim, né, que há uma causa muito importante e significativa nesses desenvolvimentos emocionais dessa criança, até atrasos no desenvolvimento, por exemplo, né? Uma criança numa faixa etária X, que era para estar desenvolvendo a brincadeira, as suas noções de motricidade, está sendo privada. A gente percebe muito em consultório, por exemplo, né? Muitos adolescentes aí que chegam para nós com atrasos motrizes. E a gente sabe por quê? Porque essa criança não foi estimulada no tempo certo. E é assim que funciona o desenvolvimento humano, né? Cada fase tem o seu tempo de desenvolvimento. E quando você é privado disso, é impossível que você não tenha aí uma situação mais para frente, né? Bastante significativa. E fora isso, para mim, a situação mais difícil ainda é a visão de mundo, né? Que essas crianças acabam tendo. Uma visão de mundo sem esperança. E ainda sobre trabalho infantil, nós recebemos uma pergunta. Vamos ver. O que diz o ECA sobre direito à profissionalização e à proteção do trabalho? Doutor Júlio, a partir de que idade pode participar de um curso profissionalizante ou trabalhar? Em regra, criança nunca. Normalmente, criança nunca. Criança não pode trabalhar. E o ECA considera criança até os 11 anos, ou 12 anos incompletos, como ele fala no texto da lei. Então, até completar 12 anos, a regra é que criança não pode ter nenhum trabalho. Lógico que tem as suas exceções, né? Às vezes você está lá, vê uma criança num programa de televisão, um programa infantil, mas existe todo um cuidado, autorização judicial para isso, enfim. Mas a regra é que a criança nunca. O adolescente, normalmente, ele pode trabalhar a partir dos 16 anos. E mesmo assim, ele pode trabalhar a partir dos 16 anos, mas não pode ser trabalho noturno, né? Depois das 22 horas, perigoso, que exponha a sua vida em risco, ou insalubre, que exponha a sua saúde. Isso só a partir dos 16. Existe até uma exceção, está prevista no ECA, está prevista na Constituição, que é a partir dos 14 anos, o adolescente pode exercer uma atividade que seja profissionalizante, na condição que a gente chama na condição de aprendiz. Mas isso exige o ECA que seja de maneira concomitante com os seus estudos. Para a gente encerrar de uma forma mais leve aqui o programa, essas crianças e adolescentes, doutor Júlio, têm sido receptivas a aprender o direito quando ele é ensinado de uma forma assim mais divertida? Muito receptivas. Inclusive, se você me permitir, o estopim da ideia, o start dessa ideia de ensinar isso para as crianças foi porque eu estava numa aula de sábado na faculdade e uma aluna levou lá a mãe, né? Ela era mãe, levou o filho lá de uns 6, 7 anos talvez, falou, professor, eu posso, né? Não tenho quem deixar meu filho, é aula de sábado, a creche está fechada. Eu falei, tudo bem, deixa a criança aí na aula. E era uma aula, por coincidência, do artigo 7º da Constituição, onde eu falei essa questão do trabalho infantil. Aí, ao término da aula, era uma aula de sábado à tarde, né? Eu perguntei assim, alguém tem alguma dúvida? E aí é óbvio que ninguém tinha dúvida, os alunos queriam ir embora, né? Aí, sabe quem levantou a mão? Curiosamente, a criança levantou a mão. Ela levantou a mão e aí os outros alunos riram, acharam interessante que só ela tinha dúvida, tem uma pressa de ir embora. E ela me fez a seguinte pergunta. Quando a mãe obrigar a gente a limpar o quarto, né? Não é trabalho infantil? E aí, a sala veio abaixo, todo mundo riu. Eu expliquei para ela que não, que isso fazia parte, né, dos deveres, da obrigação, que era um trabalho infantil, não estava sendo explorada comercialmente, mas foi a primeira vez que eu percebi que a criança poderia se interessar pelo direito. E aí, quando eu vou fazer palestras, eu faço muitas palestras a convite de escolas públicas, de escolas particulares,
E as crianças se interessam muito em perguntar. E é muito comum, depois do final da palestra, as crianças chegarem até mim ali na frente, guardam um tempo para isso, e elas ficam ali perguntando dos direitos, porque direito é uma coisa que você vive desde o momento que você acorda. Você acendeu a lâmpada do seu quarto, você está vivendo uma situação de direito, uma situação de consumo. Tudo isso prova, né, doutora Daniela, o que a gente falou ao longo do programa. A criança quer sim aprender e merece isso, né? Não, com certeza. Né, complementando e endossando, na verdade, o que o professor Júlio disse, o preconceito ele vem de nós adultos, né? A criança ela não tem noção do preconceito, para ela tudo é igual, tudo é incrível, tudo é divertido, tudo é possível. Quando a gente vai criando os nossos conhecimentos, é que a gente vai modificando aí e criando também, né, os nossos conceitos sociais. Então, a criança, ela é, sim, receptiva ao novo, ela é muito aberta ao entendimento, né, de regras, limites, padrões, e que, como eu disse já, né, quanto antes, melhor. E eu reforço aqui, dizer que eu acho que o ECA deveria ser uma cartilha distribuída, assim, em todos os lugares em que a gente estivesse aí no social, tem que receber ali uma cartilha para que a gente possa, assim, né, uma arma do bem aí, para proteger as nossas crianças e ensiná-las, né, como ser de fato um cidadão social. Eu entendo que o conhecimento traz liberdade. Bom, e assim a gente encerra o programa de hoje. Fica aqui a dica: leve direito às suas crianças e adolescentes, ensine a eles. Doutor Júlio, doutora Daniela, muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!